Olá, gente, tudo bem? Vamos falar hoje do plano de carreira, de remuneração do município de Guarulhos. Dando sequência à nossa aula, nós paramos no artigo 10 e agora vamos continuar falando a partir do artigo 11, tá bem? Tá bom? Agradecendo a todo mundo que curte, compartilha, divulga o canal, tá? Comenta também, é importante que você comente, que você deixe seu like, enfim. Então vamos lá para capítulo 4 da atuação, que é tranquilo, porque fala de onde os integrantes do quadro do magistério do município atuarão. Então é bem tranquilo, porque a gente já sabe mais ou menos. Então, inciso 1 na docência, tem a linha A, professor de educação básica, coloca aqui na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. Então, professor de educação básica, os que têm pedagogia normal, magistério, eles atuam onde? Na pré-escola, no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. E o B, professor de educação especial, na educação especial. E o D? Professor, pulou do B para o D, por quê? Porque a linha C foi vetada na lei, então ela é excluída. O D fala do agente de desenvolvimento infantil, ADI, e professor de educação infantil, na primeira etapa da educação infantil, em creches para crianças de até 3 anos de idade, segundo a Lei 6.711/2010. Então, nós temos aqui educação básica, que vai atuar na educação infantil, ali pré-escola, no ensino fundamental nos anos iniciais e na educação de jovens e adultos, no EJA, professor de educação especial na educação especial, e a ADI e o professor de educação infantil, o ADI ou o PEI, podemos colocar assim, estarão aí atuando nas creches até 3 anos de idade. E o suporte pedagógico, a linha inciso 2, a linha A, diretor de escola e vice-diretor, serão nas atividades de administração escolar do projeto pedagógico dos estabelecimentos municipais de ensino. Muito tranquilo esse artigo 11, né, gente? Isso não tem muita dúvida. E aqui, gente, começam as coisas que a gente precisa ficar atento, porque pode aparecer na hora da prova. A linha B, professor coordenador pedagógico, nas atividades de docência e coordenação pedagógica referentes à educação infantil, fundamental, regular ou supletiva e na educação especial nos estabelecimentos municipais de ensino. O que você tem que prestar muita atenção, gente? Aqui, na linha B, está colocando professor coordenador pedagógico. E veja, eles atuam também na educação infantil. Eu digo isso por quê? Porque muitas pessoas vão prestar o concurso em Guarulhos e elas vêm de outras cidades. Em algumas cidades não tem coordenador na educação infantil. Então a banca sabe disso e ela pode aprontar para você, para ver se você realmente leu a lei de Guarulhos e colocar aqui, veja, tem sim, infantil, fundamental, regular ou supletiva. Na lei está colocado, tá, gente? E sempre eu respondo. Você responde, sempre eu digo. Eita, hoje eu estou embaralhando aqui. Eu sempre digo, você responde de acordo com a lei. Então, aí, por exemplo, a pessoa trabalha em Guarulhos. Na minha escola não tem coordenador. Não tem, mas a lei está colocando que tem. Às vezes a realidade tem algum problema lá, está faltando pessoal, e aí não tem, mas na lei tem, tá? Então você responde sempre de acordo com a lei, gente, Pergunta é sobre a lei, você vai responder de acordo com a lei. A pergunta não está mencionando ali a realidade, Se ela mencionar a realidade é outra história, mas isso raramente acontece, gente? Então, preste atenção. A linha C, coordenador de programas educacionais. Isso aqui é novo, para muita gente que não é de Guarulhos. Nas atividades de auxílio nos programas de estímulo à permanência, de favorecimento do acesso e outros necessários à melhoria da qualidade de ensino. Então é importante você atentar
o que faz o coordenador de programas educacionais. Então, ele auxilia programas de estímulo à permanência, de favorecimento e acesso e outros necessários à melhoria da qualidade de ensino. O que a banca sabe que isso é uma característica de Guarulhos, né? Coordenador de programas educacionais. Não é em todo lugar que tem coordenador de programas educacionais. Portanto, a banca pode perguntar isso. E aí você tem que estar atento. Principalmente você que não está aí dentro da realidade de Guarulhos. Pedagogo no apoio à formação de docentes e no assessoramento e acompanhamento das atividades escolares. Esse tranquilo, mas também é uma característica aqui com esse cargo específico de Guarulhos, tá? Muitas cidades não têm a figura do pedagogo, assim, nessa terminologia na lei aqui, certo? E também coordenador de programas educacionais, então fique muito atento, fique esperto. E supervisor escolar, essa já é uma atividade bem conhecida, né? Nas atividades de assessoramento, o supervisor assessora também, planejamento, supervisão e fiscalização do ensino mantido pelo município e das demais escolas e instituições submetidas à fiscalização municipal. O supervisor ele atua também ali nas questões, por exemplo, das escolas particulares de educação infantil, ensino fundamental, que precisam muitas vezes de autorização ali, ou do município ou do estado, né? No caso da educação infantil, sempre do município, e aí você precisa da figura do papel do supervisor. Veja, o supervisor não só fiscaliza, né? Não faz só supervisão, ele também assessora. É importante esse detalhe, porque a banca também pode explorar isso e fazer uma pergunta. E F, gente, essa também é uma novidade ali, não é muito comum isso aqui nos municípios, que é o psicólogo escolar, no apoio à formação de docentes e no assessoramento e acompanhamento das atividades escolares, né? Então, Guarulhos tem, na linha F, a figura do psicólogo escolar. Muitos municípios tentam colocar isso, mas às vezes esbarram, né? Recentemente, Santos, por exemplo, vetou uma lei que colocava o psicólogo escolar, porque isso muitas vezes é entendido como a área da saúde, e aí cria lá um conflito. Quem é que paga? Educação, verba da educação, verba da saúde, né? Então é preciso ter cuidado na hora da vinculação das verbas. Mas aqui tem, certo? Psicólogo escolar, então você vai responder, como eu disse, de acordo com a lei, e está lá a figura do psicólogo escolar em Guarulhos, certo? Então, atenção, porque a banca, sabendo que isso não é tão comum nos outros municípios, pode perguntar isso para você. E aí você tem que estar bem atento. E a G também é uma característica local lá, coordenador de centro educacional, nas atividades relacionadas à administração e ao desenvolvimento do projeto pedagógico dos centros de educação em consonância com a rede de ensino público de Guarulhos. Então, outro detalhe aí também que é característico da cidade de Guarulhos, então preste bem atenção nessas que eu citei aqui, certo? Capítulo 5, da movimentação do pessoal do magistério. Artigo 12, a movimentação do pessoal do quadro do magistério municipal entre as unidades escolares da rede municipal de ensino mantida pelo município, dar-se-á na forma e periodicidade que dispuser a regulamentação editada pela Secretaria Municipal de Educação. Nos casos de, então vem aí os famosos incisos que a banca gosta muito, sempre eu falo isso e repito, incisos, você preste atenção. Quais são aí as questões de movimentação? Inciso 1, permuta, que é a troca, né? Troca de um profissional por outro que está em outro lugar. Atribuição de classes, certo? Então tem a movimentação aí de acordo com a atribuição de classe. E remoção. Você se remover de uma sede para outro
para outro lugar, certo? Então é permuta, atribuição de classe e remoção, né? É o famoso par, certo? Lembra disso? Ah, como é que é a movimentação do quadro de pessoal? É o par, né? Permuta, atribuição e remoção. Não esqueça disso, porque a banca pode perguntar isso para você. E aqui eis a questão. Questão número 5, artigo 12. A movimentação do pessoal do quadro magistério municipal entre as unidades escolares da rede de ensino mantidas pelo município dar-se-á na forma e periodicidade que dispuser a regulamentação editada pela Secretaria Municipal de Educação. Quase que eu falei o nome da minha cidade, Cubatão. Nada a ver, né? De educação, nos casos de exceto. Olha o exceto aqui, que grande, que bonito. Permuta, atribuição de classes, remoção ou transferência? Espera aí. O professor falou par. Permuta, P. Atribuição de classes, A. Remoção, C. Par está aqui, ó. E transferência? Não. Então, exceto transferência. De acordo com a lei. Olha, estou no artigo 12 aqui. No artigo 12 são essas 3 previstas aqui. E aí, exceto transferência, de acordo com este artigo, tá, gente? Gabarito letra D. Essa, mamão com mel, né? Tranquila. Gabarito letra D de dado, porque falamos do exceto. Nunca esqueça disso. Vamos lá. Aqui, capítulo 6 do processo de atribuição de classes. Isso é importante. Artigo 13. Para fins de atribuição de classe, os docentes serão classificados com base no tempo de serviço prestados como professores da rede municipal de ensino e nos títulos. Então, gente, como é que é o processo? Muita gente que está assistindo esse canal fala, Fábio, eu sei que a atribuição de classe, como é que funciona? Claro, nós já participamos de várias, né? Mas tem muita gente que está começando no magistério e não tem ainda essa noção da questão de atribuição de classe. Então é baseado no tempo de serviço, ou seja, quanto mais tempo, mais pontuação você tem, quanto mais títulos, maior a sua pontuação e, portanto, você pode escolher, né, aonde você vai ter as suas aulas, as suas classes, certo? Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, existe uma ordem, uma classificação. O primeiro escolhe lá, vê onde ele quer dar aula, o segundo escolhe, e aí vai tirando aquelas aulas, né? E aí quem é por último, escolhe o que tem, né? Então, por isso que é importante aí a questão dos títulos, a questão de quanto mais tempo, e é justo, né? O professor que passou mais tempo ali, tem mais uma carreira, ele ter uma pontuação para uma escolha, tá? Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação editará normas para regulamentar o disposto nesse artigo, estabelecendo inclusive as ponderações quanto ao tempo de serviço e valores de títulos, né? A pontuação, aquelas regras e as normas da atribuição que a gente tanto ouve falar. Capítulo 7 da jornada de trabalho. Gente, se tem uma coisa que as bancas gostam de perguntar é sobre jornada de trabalho. Olha, todo concurso que cai, essa questão de estatuto, plano de remuneração, né? Sempre estão perguntando sobre jornada de trabalho. Então, precisa ter muita atenção. Eu até recomendo que você faça uma tabelinha disso, tá? Anota no seu caderno e aquela dica, no dia da prova, um dia antes, mas no dia da prova é importante anotar algumas coisas que às vezes para você lembrar tem um pouco mais de dificuldade. Então, as jornadas de trabalho, anota ali, né? Aí aquele tempo que você fica ali de bobeira esperando, porque você tem que chegar cedo, né? Para não atrasar, para não chegar esbaforido, não chegar apavorado na prova. Então, você fica ali aquele tempo, ali, em vez de você ficar jogando conversa fora, pega lá seu resuminho da jornada de trabalho que você escreveu um dia antes, dá uma lida, fala, vou lembrar disso aqui. Aí, vai entrar para a prova, rasga, né, joga fora para não ter nenhum problema, né, de ter nenhum papel com você. Artigo, então vamos lá, dica, tá?
Artigo 14. A jornada semanal dos docentes é constituída de horas de atividades com alunos e horas de trabalho pedagógico, na seguinte conformidade. Atente para os nomes agora, tá? É importante isso. Inciso 1. Jornada básica de trabalho docente. É a jornada básica de trabalho docente. Anota aí no seu caderno. Correspondente a o quê? A 25 horas semanais. Então, você vai anotar lá, jornada básica de trabalho docente, 25 horas semanais. É o inciso 1 do artigo 14. Aí, 20 horas em atividades com alunos. 20 horas com os alunos na sala de aula. Mas falou aqui que são 25. E as outras 5 horas, aqui na linha B? 5 horas de trabalho pedagógico, sendo 3 horas de atividade coletiva na unidade escolar ou em outros locais definidos por quem? Secretaria Municipal de Educação, tá? Então, presta atenção nessa informação. E 2 horas de atividade livre, de livre escolha do educador. Então, essas 2 horas você pode fazer aonde você quiser, na sua casa, na escola, né? Em qualquer lugar que você escolher, certo? 2 horas de atividade de livre escolha do educador. Então, olha só, jornada básica de trabalho, 25 horas. 20 horas com alunos, 5 horas, 3 de atividade coletiva e 2 de atividade livre. Não esqueça disso. Que aqui é segundo, inciso 2, jornada completa de trabalho docente. Como é que era a primeira mesmo, professor? Jornada básica. E essa aqui, jornada completa. Ó, primeira é a básica, a segunda é a completa. E a completa é quantas horas? 30 horas semanais de trabalho. Sendo o quê? A linha A, 25 horas em atividades com aluno. E a primeira, quantas era? 20 horas. E a segunda, 25. Grava aí. Grava porque isso cai. E dessas 25 horas, falta mais 5, né? 5 horas de trabalho pedagógico, sendo 3 horas de atividades coletivas na unidade escolar ou em outros locais definidos pela Secretaria de Educação e 2 horas de atividade livre escolha. Qual é a diferença da primeira para a segunda? 5 horas, certo? A primeira é quanto? 25. A segunda é quanto? 30. E as outras horas? É igual, ó lá. É igualzinho o parágrafo, ó. Igualzinho. A linha B é 5 horas. 3 de pedagógico, né, na escola, e 2 horas de livre escolha. Então, como é que você grava? Ó, primeira jornada, né, é a básica, 25. Sim, 25. 20 com aluno, 5 é 3, trabalho pedagógico, 2. Aí você vai para outra, 30, aumentou 5 aqui, né? Aí você, 25 horas com aluno, 5 é igual à primeira, né? Só que aqui é a completa, tá? Então, vai gravando. E agora vem a jornada integral de trabalho. Professor pulou do inciso 5, do inciso 2 para o inciso 5. Gente, a lei tem vários vetos, né? Ou foi alterada, então, por isso que às vezes tem essas coisas que pulam de um item para outro, porque itens foram vetados, tá? Então agora nós vamos para a jornada integral de trabalho. Vimos a básica, vimos a completa e vimos a integral, certo? Né? A BCI, básica, completa e integral. BCI, né? Lembra de BIC, dá quase BIC, mas é que o I vem depois aqui, né? BCI. Então, jornada integral de trabalho. Aí 35 horas, ó. Aqui 30, a primeira 25, aqui 30, aqui 35. Pensa, foi de 5 em 5, né? Foi de 25, 30, 35. Ó, bom para lembrar isso, hein? 30 horas em atividades com aluno. Aqui são 30 horas, também vai aumentando o número de atividades com aluno. A primeira 20, a segunda 25, a terceira 30. E agora 5 horas de trabalho pedagógico, sendo 3 horas de atividade coletiva e outras 2 de atividade de livre escolha. Olha, igualzinho, gente. Então, a primeira, a segunda e a terceira, aquelas horas, 5 horas de trabalho pedagógico, é exatamente igual, né? A mesma divisão ali. Agora, A6, jornada pedagógica parcial. E aqui o nome ficou, né? Jornada pedagógica parcial. Então, aqui é 30 horas, tá? 30 horas. Agora já precisa
As outras 3, nós fizemos ali a relação, foi mais fácil. Essa aqui já, jornada pedagógica parcial. Essa aqui, 20 horas com alunos, né? 10 horas em atividades pedagógicas extra classe. Então, a linha B aqui já mudou tudo, né? 20 horas com aluno, a pedagógica parcial já é bem mais diferente que a outra. Então, 20 horas com aluno, tranquilo. 10 horas de atividade extra classe. Aí vamos ver como é que se divide essas 10 horas, porque a banca vai perguntar isso para você. E aqui, 3 horas de formação em serviço. Então, dessas 10, 3 em serviço. 4 horas de trabalho coletivo na unidade. Também ali na unidade escolar, né? Aqui em serviço pode ser em qualquer setor da prefeitura. Aqui 3 horas, qualquer setor relacionado à educação, claro. 3 horas de atividade de livre escolha. Então são 3 em serviço, 4 na unidade escolar e 3 de livre escolha. Formou aí as 10 horas, tá? Então você tem que lembrar aqui da jornada pedagógica parcial. Agora vamos falar da jornada pedagógica integral, né? Falamos da parcial, agora vamos falar da integral. Corresponde a 38 horas de trabalho. Aqui já mudou o número, tá vendo? 38. Quanto que a gente viu que era outra? 30 horas. Agora passou para 38, né? Então essa é a integral. Aí 25 horas em atividades com aluno, a linha A. 13 horas de atividade pedagógica extra classe, sendo 5 de formação em serviço, 4 de trabalho coletivo e 4 horas de atividade de livre escolha. Então, aqui são 38, com 25 com aluno e 13 de atividade pedagógica extra classe, sendo que 5 é formação em serviço, 4 é de trabalho coletivo e 4 é de livre escolha, jornada pedagógica integral. Isso aqui, gente, você tem que saber. Tem que saber, porque a chance de cair uma questão disso é muito grande, tá? Vamos para parágrafo 3. De acordo com as necessidades do serviço e a critério da Secretaria Municipal de Educação, os ocupantes de emprego de agente de desenvolvimento infantil, ADI, professor de educação infantil, poderão ser enquadrados na jornada completa de trabalho docente ou na jornada integral. Então, eles podem ser enquadrados nessas duas, ou na jornada completa ou na jornada integral. E é importante que você lembre disso, tá? Olha aqui, ó. Aqui nós falamos da pedagógica integral, aqui falamos da pedagógica parcial, e na outra, aqui sim, ó, aqui é completa, tá? Cuidado para você não confundir. Uma fala em jornada básica, a outra fala em jornada completa, a outra fala em jornada pedagógica parcial, a outra fala em jornada pedagógica integral. E aqui ele está falando, ó, jornada completa de trabalho ou na jornada integral de trabalho, certo? Parágrafo 4. O trabalho pedagógico nas horas destinadas à formação em serviço será estabelecido em regulamento a ser expedido pela Secretaria Municipal de Educação. Então, aquelas formações, isso aí a Prefeitura regulamenta, né, e expede lá um documento regulamentando isso. Parágrafo 5. Poderá ser considerado como forma de tempo de formação em serviço as horas destinadas, as horas de estudo dedicadas pelos docentes no curso de mestrado ou doutorado, conforme regulamentação. Então, isso é uma coisa legal de Guarulhos, né? Você, por exemplo, está fazendo um mestrado ou um doutorado, você pode colocar essas horas como tempo de formação em serviço, e isso é muito bacana, né? Porque sabe que mestrado não é fácil. Quem faz mestrado e doutorado trabalhando não é mole, gente. É uma coisa difícil. Olha uma pergunta, hein? Perguntão, né? Eu gosto das perguntas, gente. Eu chamo de pergunta-resumo. Porque essa pergunta aqui é legal para você resumir tudo que eu falei aqui, ó. De acordo com o artigo 14 da Lei do Magistério de Guarulhos, estão corretas as jornadas, exceto... Aí fala da jornada básica de trabalho docente, correspondente a 25 horas semanais de trabalho, sendo 23 horas em atividades com alunos, 5 horas de trabalho pedagógico, sendo 3 de atividades coletivas na unidade escolar ou em outros locais definidos pela Secretaria Municipal de Educação e 2 horas de atividades de livre escolha do educador. Olha como vai cair, gente. É assim que a banca vai perguntar para você.
ou de outro jeito, né? Mas enfim, com essa ideia aqui. Jornada completa de trabalho docente, 30 horas, sendo 25 em atividades, 5 horas de trabalho pedagógico, 3 de atividade coletiva e outros locais definidos pela Secretaria Municipal de Educação e 2 horas de atividade de livre escolha do educador. Jornada pedagógica parcial, corresponde a 30 horas semanais, sendo 20 horas em atividades com alunos e 10 horas em atividade pedagógica extra-classe, tá? Sendo 3 horas de formação e serviço, 4 horas de trabalho coletivo e 3 horas de atividade de livre escolha do educador. E a jornada pedagógica integral, correspondente a 40 horas semanais de trabalho, sendo 26 horas em atividades com aluno, 14 horas de atividades pedagógicas, essa classe sendo 5 horas de trabalho coletivo e 5 horas de atividade de livre escolha do educador. E aí, gente, o que você responderia? Vou até tomar uma água, porque para ler tudo isso aqui, você prestou atenção direitinho, né? Aí você viu que a tá certinha, básica, 25 horas, tá ok, né? Tá tranquilo, completa, 30 horas, tá ok também, né? Tá certinho. Vamos, jornada parcial, 30 horas semanais, tá tranquilo. O que tá diferente aqui, gente? Né? É a pedagógica integral. Tem jornada de 40? Não, não tem, né? Vamos olhar lá as nossas, vamos voltar para a gente. Eu gosto de enfatizar bem isso para, aqui, ó, jornada básica de trabalho docente, 20 horas, 25 horas semanais, né? Vamos conferir aqui no nossa pergunta. Ó, jornada básica de trabalho docente, 25 horas semanais, perfeito. Trabalho docente, 30 horas, vamos voltar lá. Vale a pena para a gente fixar bem isso aqui. Olha aqui, ó, jornada 30 horas, ok, perfeito também. Não vou nem falar das divisões que também estão certinho aqui, ó. 30 horas. Pedagógica parcial, vamos dar uma olhada. Pedagógica parcial, olha aqui, 30 horas, ó, 20 horas, 10 horas, certinho. Agora, olha aqui a integral, ó. Integral, 38 horas, ó. Aqui, falando em 40 horas. E dividiu certinho as 40 horas aqui, né? 26, 14, 5 e 5 dá realmente 40 horas. Mas não tem jornada de 40 horas, portanto, está errada. A exceto é gabarito, letra D. Olha só como é uma questão, eu fiz até questão de voltar lá para vocês, né? Questão da questão. Oh, voltei lá para vocês, porque é uma questão para confundir, gente. E a banca pode fazer uma mudancinha aqui, colocar 4 horas, colocar 3 horas, inverter aqui 2 horas de atividade coletiva, 3 de livre, né? A banca pode colocar o texto certinho e só mudar ali um detalhe. Por isso você tem que ter isso, né? Como diz um professor, tatuado no cérebro, certo? Então vamos lá, artigo 16. A inclusão do docente em uma das jornadas de trabalho prevista nessa lei dependerá de sua expressa opção, observada a necessidade do serviço e a disponibilidade de classes ou aulas a ser realizada anualmente. Lembra disso, ó. Anualmente, nos termos do que dispuser a regulamentação editada pela Secretaria de Educação. Então, inclusão, né, depende dessa questão da opção e sempre da necessidade do serviço e a disponibilidade de classe, né? Obviamente, se não tem a classe, como é que você vai ser encaixado lá? E aí, isso é feito anualmente. Artigo 17. Os ocupantes de emprego de pedagogo, diretor de escola, supervisor escolar e psicólogo escolar ficam sujeitos à jornada de 40 horas. Aqui sim tem 40 horas. Para professor não tem, né? Professor 38, vocês viram lá, cuidado, que a banca pode tentar confundir isso. Na cabeça de vocês, 40 horas e jornada diária sem interrupções, excetuados os intervalos legais de refeição e descanso. Então, pedagogo, diretor, supervisor, psicólogo, 40 horas. Tem jornada de 40 para os professores? Não. Tem 38 lá, como a gente viu. Capítulo 8 da evolução funcional, também uma pergunta que costuma aparecer bastante. Artigo 19. Evolução funcional é a passagem do integrante do quadro do magistério municipal
para a referência numérica mais elevada, dentro da respectiva tabela, em decorrência da titulação, do desempenho profissional e do desenvolvimento de projetos pedagógicos inovadores que envolvam alunos e a comunidade escolar. Ou seja, existe um plano de carreira, né, e você entra na prefeitura lá e você é enquadrado, né, colocado lá na tabela, no início, né, no início da tabela, e aí você vai evoluindo à medida que você vai apresentar títulos. Por exemplo, se apresentou um título de doutorado, de mestrado, você tem uma evolução, né, o seu desempenho. E aqui coloca, se você desenvolveu projetos pedagógicos inovadores, também vai ser valorizado lá na evolução funcional em Guarulhos. Parágrafo único. A evolução funcional relativa à titulação dar-se-á pela obtenção de habilidades acadêmicas de grau superior àquelas exigidas para o exercício do emprego e pela frequência de curso de aperfeiçoamento. Ou seja, gente, eu passei lá em Guarulhos para PEB 2 português. O que eu preciso ter? Licenciatura de língua portuguesa, certo? Se eu apresentar isso aí, eu vou evoluir? Não, lógico que não, porque isso aí já é exigido, né? Agora, se eu apresentar um mestrado, né, aí sim, uma pós-graduação, né, aquelas pós lato sensu ou uma outra pós, sim. Ou se apresentar um doutorado, sim, aí isso aí não é exigido e, portanto, eu posso apresentar para minha evolução funcional. Artigo 20. A evolução funcional decorrente de habilitação acadêmica é assegurada por enquadramento automático em referência numérica superior, dispensado quaisquer interstícios na seguinte conformidade. O que significa isso, gente? Tem lá a tabela. Apresentei meu diploma de mestrado, enquadramento automático. Eu mudo, né, eu faço uma evolução ali. Não tem interstício. Por que fala interstício? Porque nós vamos ver aí, em alguns critérios existe um tempo, né? Você precisa você evoluir agora e passa tanto tempo, você vai poder evoluir depois. Agora, no caso de habilitação acadêmica, não. Apresentei minha pós, apresentei meu mestrado, apresentei meu doutorado, enquadramento automático, tá? Professor de educação básica, mediante apresentação de diploma ou certificado de nível superior de ensino, de graduação correspondente à licenciatura plena, será enquadrado na quarta referência numérica subsequente àquele em que se encontra, tá? Então, mediante apresentação de um diploma ou certificado de nível superior de ensino correspondente à licenciatura plena. Aí você vai para a quarta referência numérica subsequente àquela que você está. B. Apresentação de título de, aqui estamos falando de educação básica, tá? Título de mestre será enquadrado na terceira referência numérica subsequente àquela que se encontra. É uma tabela, né, gente? Então você está lá no número, vou dar um exemplo aqui, você está no número Y, né? Número Y é ótimo, né? Número 3. Então você vai 3, 4, 5, 6, né? Você vai para a tabela no número 6, tá? Então, é isso que diz aqui, tá? C. Mediante apresentação de título de doutor, será enquadrado na sexta referência numérica subsequente àquela em que se encontra ou na terceira referência numérica, no caso de ser contemplado na linha anterior. Então, normalmente quem tem um diploma de doutorado tem um diploma de mestrado. Se você já tem de mestre, você vai 3 mais para frente, né? Se você fez direto o doutorado, professor, pode isso? Gente, tem gente que tem um projeto tão inovador que ele pula o mestrado e vai direto para o doutorado. É raro, mas acontece. E aí, ele pode subir 6, né? Ou ele entrou na prefeitura e já era doutor, então ele apresenta direto o diploma de doutorado, não precisa nem apresentar o de mestre aqui, né? A não ser que ele queira apresentar os dois, mas aí existe aqui a regrinha, tá? 2. Pedagogo, diretor de escola, supervisor, psicólogo escolar e professor de educação especial, na linha A, mediante apresentação de título de mestre, será enquadrado na terceira referência numérica subsequente àquela que se encontra. Mesma regrinha aí.
E B, mediante a apresentação do título de doutor, será enquadrado na sexta referência numérica subsequente àquela que se encontra ou na terceira referência numérica do contemplado na linha anterior. Eu também faria uma tabelinha disso, gente. Pode ser que a banca pergunte. Eu acho que tem menos chance do que a jornada. Mas, né, a gente nunca sabe. Principalmente se a banca fizer muitas provas no dia, e eles podem inventar umas perguntas, colocar umas perguntas mais capciosas, né? Então, é bom a gente estar atento. E a linha 3, professor de educação infantil. A linha A, mediante apresentação, diploma ou certificado de nível superior de ensino, de graduação correspondente à licenciatura plena em pedagogia, será enquadrado na quarta referência numérica subsequente àquela que se encontra. Professor, mas o senhor disse que... Veja, aqui, gente, se você tem, por exemplo, o normal magistério, o antigo técnico, e você apresenta esse diploma, porque só o normal técnico já pode te habilitar para essa função de professor de educação infantil e até de educação básica. E aí você apresenta o teu diploma de pedagogia, né? E aí sim, né, você, como diz a lei aqui, você vai para a quarta referência. B, mediante a apresentação do título de mestre, será enquadrado na terceira referência, subsequente àquela que se encontra, e a linha C, mediante a apresentação de doutor, será enquadrado na sexta referência numérica, subsequente àquela que se encontra, ou na terceira numérica, no caso de ser contemplado na linha anterior. Igual, né? Igual a do professor de educação básica que nós vimos aqui, certo? A única diferença é que aqui fala de licenciatura plena, né, de outros diplomas de licenciatura plena, e aqui fala especificamente do diploma de pedagogia na educação infantil. Então, atenção só para essa diferença aqui, tá? Aqui não fala de pedagogia, licenciatura plena, porque aqui já exige pedagogia, certo? Então, observa esse detalhe aí, para você não cair em pegadinhas não, né? A prova faz aquele jogo para ver se você realmente está atento. Parágrafo 1. Para os fins previstos nesse artigo, somente serão considerados os títulos de mestre e doutor obtidos na área da educação. Por quê, gente? Se você fez um mestrado lá, eu sou professor de matemática, eu fiz um mestrado em computação. Serve? Não, né? Em programação, tal. Até poderia dar uma forçadinha, mas tem que ser na área da educação, tá? Você fez um mestrado na área de engenharia? Não, né? Certo? Então, educação. O psicólogo fez lá em psicologia clínica. Também não dá, né? Tem que ser voltado para educação. Parágrafo 2. Mas também dá para discutir, mas vamos ficar aqui com a letra da lei, né? Obtidos na área da educação. Parágrafo 2. Professor de educação básica, portador de licenciatura plena, que ingressar na carreira com nível superior, será enquadrado na quinta referência da tabela A ou B do anexo 2 da presente lei. Então, aqui é apenas um critério de enquadramento, claro, quando ele já tem, né, o diploma aqui, certo? 3. Fica vedada a utilização cumulativa de habilitações acadêmicas equivalentes para efeito da evolução funcional. Ou seja, apresentou o mestrado, doutorado é uma vez só. Você evolui depois, só se você fizer um pós-doutorado, né? Porque aí você não pode ficar apresentando todo ano e, né, não pode, vale só uma vez, certo? Então, assim como os cursos que você fizer de pós. Artigo 21. A evolução funcional decorrente de habilitação acadêmica e da frequência de curso de aperfeiçoamentos dá-se-á segundo critérios que serão fixados pelo regulamento do Poder Executivo. Aqui, gente, toda prefeitura emite lá o seu regulamento, quantos pontos conta, enfim, como que se dá a evolução. Artigo 22. Para fazer jus à evolução funcional decorrente da frequência de curso de aperfeiçoamento, deverá o integrante do quadro do magistério municipal cumprir interstício mínimo de permanência de 2 anos em uma mesma referência numérica. Veja que aqui a gente está falando em cursos de aperfeiçoamento, né, e habilitação acadêmica, e aqui tem um interstício.
é diferente dos títulos, tá? Os títulos não têm interstício, título de doutorado, mestrado. Agora, esses cursos de aperfeiçoamento, cursos menores de 100 horas, 40 horas, 80 horas, 180 horas, enfim, quantas horas forem, né? Eles têm um regulamento e aí tem um tempo a cada 2 anos, tá? Então, você tem que estar 2 anos numa referência para passar para outra. Certo? 2 anos ali numa referência, aí depois passou 2 anos, você fez curso e tal, aí novamente você pode evoluir, tá? Então aqui tem interstício, nos títulos não. Artigo 23, suspende a contagem do prazo de interstício, aqui se refere ao artigo anterior, quando o integrante do quadro magistério municipal estiver afastado a qualquer título de suas funções, salvo quando estiver exercendo as funções de professor coordenador pedagógico, de vice-diretor de escola e de coordenador de programas educacionais. Então, se você estiver afastado, aí não, o prazo é suspenso, tá? No interstício. É afastado a qualquer título, tá? Qualquer título. Você foi sair candidato, se gravidez, enfim, qualquer título aqui. Não deu margem aqui. Você pediu uma licença, então suspende aí a tua contagem, certo? A não ser, salvo quando você está exercendo essas funções aqui, coordenador pedagógico, vice-diretor e coordenador de programas educacionais, o interstício continua contando. Artigo 24. A evolução funcional baseada na avaliação de desempenho é assegurada por enquadramento em escala de graus superiores, dispensado quaisquer interstícios, que será realizada bienalmente, então a cada 2 anos, observado que a inclusão do integrante do quadro magistério municipal a níveis retribuitórios mais elevados fica condicionada ao desempenho profissional satisfatório aferido com base no seguinte: isso aqui é a sua avaliação de desempenho, que é feita lá pela prefeitura, né? Então, vai ver se você realmente é um bom funcionário, e aí tem os graus que você vai subindo à medida que você vai provando que é um bom funcionário. E aí tem os itens aqui, inciso 1, dedicação ao trabalho. E quem te avalia? Provavelmente seu chefe, ele vai te avaliar ali. Assiduidade, que é um critério bem objetivo. Se você não falta, né, se você tem compromisso aí, não tem tantas ausências, enfim, é um profissional assíduo. Pontualidade, se você chega na hora, sempre, tá ali, sempre cumprindo seu horário direitinho, isso conta. 4, participação efetiva nas horas de trabalho pedagógico e nos projetos de interesse da escola de comunidade. Se você é um professor que participa ali, sempre está ali estudando, pesquisando, dando a sua opinião, enfim, isso também conta. 5. Aprendizagem dos alunos, individual ou coletivamente considerados, e da integração com a comunidade escolar, os resultados, dos seus alunos. 6. Conduta idônea no ambiente de trabalho e urbanidade com os colegas, também conta. Então, aquela pessoa que cria muita confusão, muito conflito, isso conta negativamente, porque ou aquela pessoa que não age de maneira honesta ali com seus colegas de trabalho, aí isso conta pontos negativos lá. Parágrafo 2. A evolução funcional decorrente do desenvolvimento de projetos pedagógicos inovadores que envolvam os alunos ou a comunidade será realizada respeitando a periodicidade prevista no caput desse artigo. E as disposições, parágrafo 3, desse artigo serão regulamentadas pela Secretaria Municipal. Então, você faz um projeto lá pedagógico inovador, sensacional, de excelente repercussão, isso também conta aí para a sua evolução. Capítulo 9, das férias e recesso escolar, muita gente que gosta de criticar o professor fala assim, vocês têm férias, 2 férias por ano. Engano, Engano. Nós temos um período de férias e o outro é recesso escolar. Mas as pessoas dizem, para nos criticar, que nós temos 2 férias. Eu sempre respondo da seguinte maneira: você acha tão bom ser professor? Faz pedagogia e vai para a sala de aula e depois vem conversar comigo, tá? Se você acha tão bom, sai da profissão que você está e
vai ser professor. Ué, você fala que é maravilhoso, tem 2 férias e tal. Vai lá, pega uma sala de aula com 35 alunos, 40 alunos e senta lá, faz o teu trabalho, depois você vem conversar com a gente para ver se é realmente assim. Eu amo ser professor, mas as pessoas tendem a desvalorizar a nossa profissão, dizendo que é uma coisa fácil, como se fosse uma 3ª, 4ª classe profissional. Ué, então, se você acha que é tão mole assim, né, vá lá e faça o nosso trabalho para você ver o quanto você tem que ter esforço, ter dedicação, muitas vezes desgastante, né? Então, eu sempre respondo isso. Eu fiz esse desabafo aqui, mas deixa para lá. Artigo 25. Os docentes em exercício nos estabelecimentos de ensino mantidos pela municipalidade gozarão de férias, de acordo com o fixado no calendário escolar. Geralmente, em janeiro, as férias dos professores, né? Cuja elaboração deverá obedecer às diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente tem um período de férias, né? Outra coisa que nós somos presos ali pelo calendário, diferente de outras profissões que podem optar ali em pegar férias em agosto, férias em baixa temporada para pagar menos numa viagem, nós temos que pagar na alta temporada, né? Em janeiro, se a gente quiser viajar, normalmente nossas férias são em janeiro. Artigo 26. O integrante do quadro magistério poderá ser dispensado do ponto durante os períodos de recesso escolar nos termos do que vier a ser estabelecido pela Secretaria de Educação ou ser convocado para frequentar cursos destinados ao aperfeiçoamento profissional continuado. Isso é uma diferença importante, gente. Férias é férias. Se está de férias, está de férias, certo? Recesso é recesso. Você pode ser convocado durante o recesso. Precisou convocar, convoca. Você tem que estar à disposição caso a prefeitura solicite. Essa é uma diferença. Aqui, pela lei, nas férias, não pode requisitar você para fazer um curso. Agora, no recesso, pode. Tá? Parágrafo único. O diretor de escola, o vice-diretor, o pedagogo, o supervisor escolar, o psicólogo escolar e o coordenador de centro educacional terão suas férias definidas nos termos da regulamentação da Secretaria Municipal de Educação, observado e estabelecido na CLT. Então aqui, gente, os professores, os diretores, os vice, o pedagogo, o supervisor e o psicólogo, eles têm um pouco mais de flexibilidade em relação a janeiro, né? Normalmente, também tiram ali uma parte das férias em janeiro, mas existe uma flexibilidade um pouquinho melhor aí nesses cargos, tá? Capítulo 10 da capacitação do integrante do quadro do Magistério Municipal. Artigo 27. O aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam proporcionar aos integrantes do quadro do Magistério Municipal a sua atualização profissional, com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Então, parágrafo 1. O aperfeiçoamento de que trata esse caput desse artigo será desenvolvido através de cursos, congressos, seminários, encontros, simpósios, palestras, fórum de debate, semanas de estudo e outros seminários organizados ou credenciados pela Secretaria Municipal de Educação. Então, gente, professor é uma profissão que precisa de constante aperfeiçoamento. E está previsto aqui no capítulo 10, certo? De constante. A gente precisa... Eu acho que toda profissão precisa, mas nós lidamos aí, né, nós estamos aí com essa questão permanente de aperfeiçoamento da nossa prática educativa. Parágrafo 2. A Secretaria Municipal de Educação deverá incentivar e promover a formação continuada e constante dos integrantes do quadro magistério, bem como desenvolver projetos, estabelecer convênios com as universidades, instituições e entidades visando a formação profissional necessária e exigida pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases para o exercício do magistério. Então, a Secretaria, a CME, ela deve, incentivar a formação continuada. Capítulo 11 dos direitos e deveres. Aqui é bom, hein? Isso aqui também cai demais. Por quê? Porque eles querem saber se você sabe os direitos e os deveres. Artigo 28. Além dos previstos em outras normas, são direitos do integrante do quadro magistério municipal.
Inciso 1. Ter ao seu alcance informações pedagógicas e técnicas, materiais didáticos e outros instrumentos necessários ao desempenho de suas funções. Então, isso aqui, né, entra como aqui um direito, tá, do professor, né, aquele que está lá no quadro do magistério, é ter lá acesso às informações pedagógicas, técnicas, material didático e outros instrumentos. Lembre disso. Inciso 2. Contar com assistência pedagógica e técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos. Aqui entra a figura, né, de várias pessoas, do supervisor, da equipe gestora, do diretor, do vice-diretor, do coordenador pedagógico, que está mais ali na linha de frente dessa assistência pedagógica, né, para auxiliar ali os professores, tá? 3. Ter liberdade de escolha e de utilização de materiais e procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação escolar, observadas as diretrizes estabelecidas pela legislação, pelos órgãos normativos do Sistema Nacional de Ensino e pela Secretaria Municipal de Educação. Gente, liberdade de escolha e materiais aqui dentro das diretrizes da legislação, obviamente, tá? Quando a gente fala de liberdade, muita gente acha que pode fazer qualquer coisa. Não é isso, tá? É liberdade dentro dessas diretrizes, né? E a lei tem ali uma flexibilidade bastante ampla, tá? Mas cuidado, não é uma liberdade total. Vai que cai uma pergunta aí em algum concurso de estudo de caso, né? E você vai fazer, então cuidado com isso, com essa liberdade dentro da legislação, né? Não fazer qualquer coisa, porque aí também não é isso, certo? 4. Ter assegurado igualdade de tratamento no plano técnico-pedagógico, independente da sua situação funcional ou do regime jurídico de admissão. Gente, por que tem esse trecho aí na questão dos direitos? Veja, existe, né, às vezes, no magistério, uma coisa assim. Você tem o professor efetivo, professor que é da casa, professor mais antigo, e aí se criam ali umas espécies de hierarquia que não pode existir. Tá? O professor contratado tem tantos direitos quanto o professor efetivo, diante dos regimes jurídicos, é claro. Mas na escola ele não pode ser tratado como um cidadão de segunda classe, né? Como eu já vi acontecer com professor substituto, com um professor muito novo na escola, das pessoas ali meio que discriminarem, né? Aquelas panelas que se formam ali, enfim. Então isso não pode, né? Nós somos educadores, não podemos admitir isso. 5. Participar do conselho de escola, é um direito, tá? 6. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares, também. 7. Dispor no ambiente de trabalho de condições materiais adequadas à administração do ensino. Está aqui como direito. 8. Reunir-se no ambiente de trabalho para tratar de assuntos de interesse profissional da educação em geral, sem prejuízo das atividades regulares. Atenção com isso aqui, né? Não é para, vamos suspender a aula e vamos conversar aqui sobre determinado assunto. Ó. Sem prejuízo das atividades regulares. 9. Ter assegurado aperfeiçoamento profissional e continuado. E o artigo 29, que vai tratar aqui, né, dos deveres. Ó. Os integrantes do quadro magistério têm o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições. Eu já vi muita gente esquecer disso. Né? Então, os professores têm sim uma relevância social muito importante. Né? Inclusive no que a gente fala para as pessoas, certo? A palavra pode ser destrutiva para uma criança, para um adolescente e para um jovem, inclusive para nós adultos. Então, nós que usamos a palavra temos que ter muito cuidado com o que a gente diz e como diz, certo? Por conta da nossa relevância social. Mantendo conduta moral e funcional no ambiente de trabalho adequadas à dignidade profissional
em razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas, deverão 1. Conhecer e respeitar as leis. Gente, o que eu vejo de gente que fala assim, mas eu não sabia que tinha essa lei. Olha, nós não podemos alegar desconhecimento da lei. Nós temos que conhecer e respeitar as leis. Aqui no Estatuto de Guarulhos, né, o plano aqui, está muito claro isso, né, nessa lei do magistério, vamos dizer assim. Está muito claro isso, conhecer e respeitar as leis. Mas não é só aqui nesse documento aqui não. Em todos os documentos a gente tem que saber. Tá? Inciso 2. Considerar o projeto político-pedagógico da administração, a realidade socioeconômica da comunidade escolar, as diretrizes da política educacional na escolha de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, assegurando o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual do educando. Uma vez eu fiz um estudo de caso e caiu uma pergunta que era sobre um professor que não concordava com o projeto político-pedagógico e não queria seguir. Ele pode fazer isso? Não, né, gente? Não. O projeto político-pedagógico ele pode ter os seus questionamentos, então vai ter um momento para discutir o projeto político-pedagógico. Mas uma vez elaborado, aceito pela maioria, lembra, nós estamos numa gestão democrática, ele tem que seguir. Né? Eu não concordo, mas tem que seguir, certo? Então, é muito importante esse inciso 2 aqui. A respeitar, né, a realidade socioeconômica da comunidade escolar, a diretriz da política educacional. Então, tudo isso aqui, gente, é importante. 3. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares, bem como das reuniões pedagógicas, conselho de escola, associação de pais e mestres e curso de formação, quando convocado. Também já fiz uma questão aberta sobre isso, o professor se recusava a participar do planejamento. Ele pode? Aqui no artigo 29 de Guarulhos. Não, está nos deveres dele. Planejamento, execução, avaliação, associação de pais e mestres, conselho de escola, é dever dele estar aqui, tá? Então, atenção que a banca pode fazer uma perguntinha dessa aqui. 4. Participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza. 5. Essa é muito direta, né? Não precisa nem de explicação. 5. Ser assíduo e pontual, comunicando com antecedência suas ausências. Gente, é importantíssimo isso. E está aqui na lei de Guarulhos. Olha só, você precisa comunicar, porque a escola, ela é tem escola que tem 30, 40 professores, gente, são gigantes. Guarulhos é uma cidade com uma população enorme, tem escolas muito grandes. Imagina se as pessoas não falam como fica o trabalho da escola. Uma loucura. Então, é importante. Você tem algo, uma falta que está prevista, está marcada, é um médico, é uma coisa que você já sabe que vai se ausentar naquele dia, é importante você comunicar para que a escola também possa se organizar, né? E na impossibilidade, justificando-as no primeiro dia de retorno ao trabalho. É claro que às vezes acontecem imprevistos, e aí sim você vai justificar. 6. Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar, alunos, estagiários e a comunidade. Então, sempre importante, né? Como a gente trabalha, trabalho na escola é um trabalho que exige muita relação, né, com as pessoas. É com os alunos, é com os colegas, é com a gestão, é com todo o sistema educacional. Então você precisa realmente ter esse espírito de cooperação e solidariedade com todos, né? Com a equipe escolar, alunos, estagiários e comunidade. 7. Comunicar ao superior imediato as irregularidades de que tiver conhecimento na sua área de atuação, ou às autoridades superiores no caso de omissão da primeira. Então, soube de algo que está errado, uma irregularidade, tem que comunicar, certo? Ou para a autoridade superior, ou se ela não
quiser, não deu bola para você comunica para a autoridade imediatamente superior a ela. 8. Incentivar a participação, o diálogo, a cooperação entre os educandos, os demais educadores e a comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade justa e democrática. Gente, os deveres aqui falam muito da questão que às vezes a gente vê problemas nas escolas, que são problemas de relações, né? Pessoas, muitas vezes, elas entram em conflitos sem diálogo, sem buscar resolver, né? Então aqui está falando importante da participação, do diálogo, da cooperação. Isso é essencial para você ter um bom ambiente escolar. E o 9, que é curioso, e às vezes o que é muito curioso e diferente, mas é meio óbvio isso, mas as bancas às vezes gostam de perguntar isso. Não fumar na presença do aluno. Ué, se não é para incentivar que os alunos sejam... a gente deve ser o exemplo, o espelho deles. Então, não fumar na presença do aluno, né? Até porque fumar faz mal à saúde. E aí, né, a gente tem que evitar, porque nós somos educadores, então é importante isso. Tá aqui, ó, dever, hein? Não pode, tá? 10. Zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da categoria profissional. Isso é importantíssimo, gente. Eu fiz aqui o desabafo, mas por quê? Nós precisamos valorizar a nossa profissão, nós precisamos sempre estar valorizando a nossa profissão, que é de extrema importância, certo? Então não podemos jogar contra a reputação da nossa categoria. Certo? Os primeiros a valorizar a questão do profissional, do professor, devemos ser nós. Nós devemos defender a nossa profissão, a não ser que a gente não acredite nela. Então você está no lugar errado, deve fazer outra coisa. Se você acha que professor é uma profissão de segunda categoria, você está no lugar errado, certo? Então, o que a gente tem que fazer é valorizar a nossa profissão, fazer ela ser reconhecida, porque existem países onde o professor é uma figura extremamente importante. E cabe a todos nós construir isso. Tá? Cabe a todos nós. Então, se a gente acredita na profissão, cabe a nós construir isso, né? E eu sempre tenho uma coisa que eu sempre comento isso nas minhas aulas, me impacta muito. O imperador do Japão, a única pessoa para a qual ele faz a referência ali, uma referência maior ali, quase que se curvando totalmente ali diante do professor, que foi o professor dele, primeiro professor. Então, por quê? Porque se olha aquela figura como uma autoridade máxima, né? Acima do imperador. Então, é isso que a gente tem que construir, que todo mundo valorize a nossa profissão. 11. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia do seu aprendizagem. É importantíssimo, né? Respeitar o aluno. Se a gente quer respeito, a gente também deve respeitar, enfim, e aí buscar aí o melhor aprendizado para ele, né? 12. Fornecer elementos para a permanente atualização de seus assentamentos junto aos órgãos. A sua documentação ela tem que estar sempre atualizada e é importante que você atenda aos pedidos de atualização, de endereço, de contatos, enfim, de documentos. 13. Respeitar e promover os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, gente, ó, inciso 13, muita gente quer debater com a trava, vai falar, mas eu não concordo com o ECA, mas eu não concordo. Mas existem outras instâncias para você discordar do ECA. O que acontece é que neste momento da prova, você tem que responder de acordo com o que diz a lei. E quando você estiver na prefeitura, você tem que agir de acordo com a lei, você não pode agir contra a lei, certo? Isso é uma premissa aí do serviço público. Aí, se você discorda, participe dos debates. Na hora de votar, você escolha deputados, senadores, enfim, os legisladores que vão fazer um debate coerente, justo, da lei, que vão buscar aperfeiçoá-la, sempre lembrando que, né,
nós devemos defender aí a democracia, os direitos humanos, a liberdade, e se a gente propõe algo que vai ferir isso, nós estamos indo contra toda a legislação da educação, né? Então nós não só estamos indo contra o ECA, nós estamos indo contra a Constituição, contra a LDB, contra a BNCC, então é importante refletir sobre isso. 14. Permitir que o aluno participe das atividades escolares, mesmo em razão de carência material. Gente, o aluno não ter material não impede que ele participe, está bem claro aqui, tá? Então, cuidado com isso, né? Inciso 14. 15. Impedir qualquer forma de discriminação, tá bem claro aqui também, certo? Gente, por hoje é só, e a gente continua, né? Vamos fazer aí, acho que mais uma ou duas aulas para a gente concluir aí essa etapa de estudo da questão da lei do magistério, do plano de remuneração de Guarulhos. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.